te louvamos pelo privilégio de amarmos o Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada uma dessas crianças, adolescentes que serviram hoje, conduzindo, Senhor Deus, a tua igreja em adoração. Isso é fruto da tua graça, da tua bondade. Que o Senhor continue usando a vida de cada uma dessas crianças, de cada um desses adolescentes, para servir, Senhor Deus, a tua igreja, para viver em missão. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder cooperar, Senhor Deus, na formação espiritual de cada uma dessas crianças, entendendo que o serviço é parte fundamental da vida cristã. Nós pedimos, Senhor Deus, agora pela tua igreja, que teu Espírito abra os nossos ouvidos, nossa mente, para compreender a tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Obrigado, Laísa e toda a turma aí do base, que esteve responsável, que está responsável pelo louvor nessa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em Atos dos Apóstolos, Igreja em Movimento. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos 26, a partir do versículo 24. Queria também dar boas-vindas, você que está nos visitando nessa noite. Se você está na Igreja do Redentor pela primeira vez hoje, eu queria te dizer que nós temos um presente para você que está visitando a igreja pela primeira vez. É uma forma da gente demonstrar aí a nossa gratidão e contentamento em receber a sua visita aqui na nossa igreja. Tá? Então não vá embora sem passar ali no balcão de conexão e retirar o seu presente, que é a forma que a gente tem de poder demonstrar aí a nossa alegria em ter você conosco nessa noite. Atos 26, a partir do versículo 24, vamos ler até o verso 32, a palavra de Deus diz assim: Quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu: Peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. A essa altura, levantou-se o rei também, e também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E ao saírem, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Essa é a palavra de Deus para nós. Imagine você, pessoas que passam a vida inteira vivendo em uma caverna. Nasceram ali, vivem ali e não conhecem outra realidade. E dentro dessa caverna, essas pessoas passam a vida toda acorrentadas diante de uma parede. E atrás dessas pessoas existe uma fogueira para iluminar e aquecer aquele ambiente escuro. E essa mesma luz iluminava objetos carregados por outras pessoas. E tudo que esses prisioneiros que vivem a vida toda ali naquela caverna, enxergam sombras projetadas na parede por aquelas pessoas que passam atrás carregando objetos. Como aquelas pessoas, aqueles prisioneiros não conhecem outra coisa, as sombras que eles enxergam nas paredes da caverna são a única realidade que eles conhecem.
E com o passar do tempo, alguns daqueles prisioneiros, eles passam a ser especialistas em sombras. Eles reconhecem as formas, conseguem prever qual é a próxima sombra que eles vão enxergar. Até que um dia um daqueles prisioneiros é libertado. Ao sair da caverna e viver naquela penumbra, e se deparar com a luz do sol, o primeiro contato com a luz vai machucar os seus olhos. Só que depois de se acostumar com a luz, aquele prisioneiro ele começa a enxergar um mundo que ele jamais imaginou. Mas quando ele volta para dentro da caverna e vai contar para os outros prisioneiros tudo o que ele viu, aqueles prisioneiros que não conhecem a luz começam a rir dele. E o pensamento daqueles prisioneiros em relação àquele ex-prisioneiro que teve uma experiência fora da caverna é que a saída da caverna estragou a visão daquele até então amigo de corrente. Essa é uma famosa alegoria da caverna de Platão, que ele fala sobre viver sob uma realidade escura. Existe uma cantora brasileira, Lorena Chaves, que numa música ela remete a essa verdade falando que quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. E essa alegoria nos leva a uma pergunta. Como alguém saberia que está preso se passou a vida inteira chamando a sua prisão de realidade? Atos 26 termina com uma cena parecida. Diante de Paulo estão o governador Festo, o rei Agripa, Berenice, comandantes e pessoas importantes da cidade ali diante dele. Paulo é o prisioneiro. Ele está literalmente acorrentado. No domingo passado, nós vimos Paulo contar que no caminho de Damasco, uma luz mais forte que o sol o interrompeu naquela viagem. O Cristo ressurreto o confrontou, abriu os seus olhos e o enviou em missão. Agora Paulo afirma que o Messias sofreria e ressuscitaria dentre os mortos. E ao fazer isso, anunciaria a luz a judeus e gentios. É nesse momento que nós vemos Festo gritar para Paulo e dizer: você está maluco, Paulo? Você está louco? Você deve ter ficado doido de tanto estudar. Isso é uma ironia. O homem que verdadeiramente viu a luz é chamado de louco para aqueles que eram capazes apenas de ver as sombras. E é interessante porque nessa cena nós vemos Agripa reagindo de uma maneira diferente. Agripa conhece os profetas, entende o argumento de Paulo e ainda assim ele não se rende ao Cristo ressurreto. Então, a pergunta dessa passagem talvez não seja quem está usando corrente, mas a pergunta é: quem está realmente preso? Podemos viver sem correntes visíveis, presas nos nossos braços, nas nossas pernas, mas ainda assim continuar aprisionados. Somente a graça soberana de Cristo, do Cristo que ressuscitou, pode nos libertar das prisões que nos impedem de nos rendermos completamente a Ele. E quando a gente olha para esse texto, nós enxergamos algumas prisões. Algumas prisões que, se o Deus soberano não nos libertar, nós continuaremos presos a elas. E a primeira prisão que eu gostaria de falar com vocês é sobre a incredulidade. Que a incredulidade transforma a nossa visão limitada do mundo em uma prisão. A incredulidade transforma a nossa visão limitada do mundo em uma prisão. Veja os versículos 24 e 25, que fala o seguinte: quando Paulo chegou a este ponto da sua defesa, Festo interrompeu em alta voz e diz: você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso.
É interessante e muito significativo quando a gente olha para essa parte do texto e nós vemos Festo perdendo a paciência com Paulo. Paulo acaba de falar do Messias que sofreria, que ressuscitaria dentre os mortos e anunciaria a luz. E qual é o motivo da explosão de Festo? É diante da ressurreição, da verdade da ressurreição. Para um romano, aquela mensagem de que Cristo ressuscitaria, que Jesus era o Cristo e que ressuscitaria, ultrapassava todos os seus limites. Um crucificado, ressuscitado por Deus e anunciado como Senhor, parecia para aquele homem, para Festo, um absurdo. E é interessante que ele não simplesmente conclui que Paulo está errado. Ele conclui que ele está louco. E é um mecanismo profundamente humano. Diante de uma realidade que nós não queremos aceitar, nós desqualificamos a pessoa que está trazendo aquela verdade. Quando uma verdade não cabe em nossa interpretação da realidade, nós temos duas possibilidades. Questionar a nossa estrutura, aquilo que nós entendemos como verdade, como realidade, ou descartar essa verdade. E às vezes a forma como nós fazemos, assim como Festo, a nossa forma de descartar a verdade é desqualificar a pessoa que está trazendo aquela verdade. E Festo assim fez, ele escolhe a segunda opção, ele descarta a verdade, desqualificando Paulo. Ele não rejeita a ressurreição porque ele consegue provar que a ressurreição é falsa. Ele rejeita porque a ressurreição não cabia no mundo que Festo havia decidido ser possível para ele. E por isso Paulo responde: eu não estou louco. Digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo, ele aqui não está opondo fé e razão. O Evangelho ultrapassa a nossa compreensão, confronta pressupostos. O Evangelho nos obriga a rever o que nós julgávamos possível, mas jamais é irracional. Isso continua muito atual. Isso não aconteceu somente com Festo. Quantas vezes nós vemos pessoas falarem: eu acredito na ciência, por isso eu não tenho fé. Como se fé e ciência fossem rivais. A ciência é uma ferramenta extraordinária para investigar o mundo. O problema é quando a ciência vira cientificismo. Ao invés de dizer, a ciência estuda dimensões da realidade, ao invés de dizer isso, nós começamos a afirmar que só existe aquilo que consegue ser medido pela ciência. Observe, a primeira afirmação de que a ciência estuda dimensões da realidade é uma afirmação científica. Mas a afirmação de que só existe aquilo que a ciência consegue medir não é uma afirmação científica, mas filosófica. O microscópio é uma invenção maravilhosa, fruto da graça comum. Consegue observar uma célula, mas seria estranho concluir que o amor ele não existe porque ele não aparece na lente do microscópio. O instrumento é bom, como o microscópio, entre outras invenções do homem. Mas a prisão começa quando o alcance do instrumento se torna o limite para toda a realidade. O ser humano sempre corre o risco de transformar uma pequena janela em toda a paisagem. O que nos ajuda a enxergar pode se tornar a moldura
que nos impede de ver. A inteligência é uma dádiva de Deus, mas pode virar uma prisão. A experiência é uma dádiva, mas pode virar uma prisão. A tradição transmite sabedoria, mas também pode aprisionar. Até as emoções que nos ajudam a perceber a vida podem se tornar grades, prisões para a nossa vida. Até o chamado bom senso que Paulo apela aqui na sua defesa pode se tornar prisão quando significa a realidade precisa caber naquilo que me parece possível. Isso não acontece apenas com pessoas intelectuais. Porque pode ser dito, eu só acredito naquilo que eu provo. O outro pode ser, eu só acredito naquilo que eu vejo. Outro pode apelar para a tradição familiar. Outro pode dizer, depois daquilo que aconteceu comigo, eu não consigo acreditar em um Deus bom. Ou seja, a sua experiência pessoal se torna balizador para a existência ou não de Deus. Outros simplesmente afirmam, eu não sinto que isso seja verdade. As grades mudam, mas a prisão é a mesma. Isso pode ocorrer até mesmo com a linguagem terapêutica. A gente precisa ser cuidadoso. Um diagnóstico clínico ajuda muito a compreender o sofrimento e orientar cuidados necessários para uma pessoa. Buscar tratamento não é negar a fé. O problema começa quando o diagnóstico deixa de descrever algo que enfrentamos e passa a definir tudo aquilo que nós somos. Isso é minha identidade, isso explica tudo, nada pode mudar, eu não preciso mais responder moralmente a nenhuma das minhas ações por minhas escolhas, porque tudo isso é fruto de um trauma. Outra vez, a janela passa a virar toda a paisagem. Certamente os profissionais da área podem ajudar a compreender padrões, traumas, sofrimentos. Devemos agradecer pela ajuda legítima, mas nada disso perdoa pecados, nos reconcilia com Deus. Nada disso tem o poder de nos ressuscitar de uma vida espiritualmente morta. Nem mesmo nenhum pastor tem esse poder, somente Cristo tem esse poder. E aqui a ressurreição se torna ofensiva também para o homem moderno e não somente para Festo, lá no primeiro século. Porque o homem moderno, ele não rejeita completamente a mudança. O homem moderno adora falar em reinvenção, em desenvolvimento pessoal, em cura, em encontrar uma nova versão, uma melhor versão de si mesmo. O que o homem moderno não deseja é morte e ressurreição. É morte da velha natureza e nova vida em Cristo. Queremos um Deus que nos ajude a melhorar a versão, a vida que nós já escolhemos viver. Queremos um Jesus que melhore o nosso casamento, que organize as nossas emoções, que abençoe os nossos projetos, que diminua a nossa ansiedade. Mas a ressurreição não diz apenas, Jesus pode melhorar a sua velha vida. A ressurreição anuncia, em Cristo, uma nova vida começou. O homem moderno, ele deseja, ele é ansioso, ele anseia por aperfeiçoamento. Enquanto o Evangelho, ele anuncia algo muito maior, ele anuncia a ressurreição. Nós adoramos inspiração, desde que ela não implique em conversão. Nós queremos a ajuda de Deus, mas não queremos o senhorio de Deus. Desejamos cura, mas rejeitamos a rendição. Queremos melhorar, mas rejeitamos convicção. Não queremos ser nova criatura. Queremos uma reforma no velho eu. Mas o Cristo ressurreto não veio tornar o antigo mais eficiente. Ele veio nos chamar para uma vida tão nova que Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Talvez pareça loucura, não apenas porque a ressurreição parece impossível, mas porque se a ressurreição for verdadeira, nós não somos mais senhores de nós mesmos. Por isso a ressurreição sempre foi tão ofensiva e continua sendo. Todas as pessoas amam a ideia de um Cristo revolucionário, o maior professor de todos os tempos, o homem mais sábio que existiu, o espírito mais evoluído. Mas muitos rejeitam a ideia do Cristo que é Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. Festo, ele está preso àquilo que ele conseguia compreender. E é interessante que logo em seguida Paulo ele se volta para Agripa. E é interessante que ele interroga Agripa falando o seguinte: você conhece os profetas, você sabe dessas coisas. O que ele está mostrando ali? Que alguém pode compreender racionalmente, intelectualmente, mas ainda assim continuar preso. Quando a gente olha para o diálogo de Paulo com Festo, a gente vê que Festo ele não se rende, porque ele acreditava que o evangelho não fazia sentido, porque na mensagem do evangelho há a ressurreição, tanto que ele chama Paulo de louco. Quando a gente olha para o diálogo de Paulo com Agripa, nós vemos que ele não se rende, mesmo percebendo que aquela mensagem fazia sentido. Então, por que ele não se rende? Porque a conversão não é um processo meramente de convencimento humano, intelectual, racional. E a gente vê uma segunda prisão. A prisão da reputação. A reputação nos aprisiona a imagem que nós precisamos preservar. Voltemos ao texto, versículo 26 e 27 diz: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Aí Paulo conclui: rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Aqui nós estamos diante de um homem em outra situação, Agripa. Ele estava em outra situação. Festo chamou tudo de loucura. Agripa não. Ele reconhece a história de Israel, ele reconhece os profetas, as expectativas messiânicas do povo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele deixa Agripa falar genericamente e pergunta. Deixa ele falar, eu vou perguntar, vamos ver o que ele vai dizer. Ele diz: rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? De repente, Agripa, ele deixa a posição de simplesmente estar naquela sala avaliando, para ser alguém que também precisa trazer respostas. Porque se ele negasse os profetas, ele comprometeria a sua relação com os judeus. Se ele afirmasse que crê, ele teria que enfrentar a declaração de que as profecias elas se cumpriram em Cristo. Quando ele morre, sofre, morre e ressuscita. O apóstolo Paulo, naquele momento, ele não estava preocupado em simplesmente vencer uma discussão. Ele quer tornar uma questão, ele quer tornar a verdade uma questão pessoal. E é interessante a resposta de Agripa quando ele diz: por pouco você me convence a me tornar cristão. E é interessante porque na segunda-feira, a gente conversando sobre esse texto, o presbítero Eric leu na tradução em inglês e ficou uma dúvida em relação o que realmente, a nossa conversa, o que realmente ele estava falando. Por que Agripa diz que quase se tornou cristão? É possível quase se converter? É difícil traduzir
com certeza absoluta. O texto ele indica até mesmo que a resposta poderia vir em tom de pergunta, indicando que ali havia uma ironia, algo como: você acha que vai me fazer cristão assim tão rapidamente? Você está quase me convencendo. O que nós vemos aqui é um tom de ironia. Uma simples evasão. O que fica claro para a gente é que Agripa não responde à pergunta de Paulo, ele foge da pergunta. Ele se desvia. Ele não demonstra que Paulo errou. Ele não nega os profetas. Mas ele encontra uma maneira de não negar, não ficar mal com os judeus, ao mesmo tempo não se render ao Cristo que estava sendo proclamado por Paulo naquele momento. Enquanto Festo estava preso àquilo que ele podia compreender, Agripa ele estava preso a algo que ele precisava preservar. A gente não tem a capacidade de saber tudo que passava no coração daquele homem. Mas olhe para aquela sala. Festo, Berenice, comandante e pessoas importantes. Agripa é rei. Paulo é um prisioneiro acorrentado. O que aconteceria se o rei dissesse: Paulo, você está certo, eu me rendo a Jesus? Não seria mera mudança de opinião religiosa. Seria uma reordenação da identidade. A gente está diante aqui de alguém que a sua reputação havia se tornado uma prisão. Alguém dependente do olhar alheio. Quando a gente se vê numa situação assim, a gente deixa de perguntar apenas se algo é verdadeiro. A gente começa a perguntar: o que vai acontecer comigo? O que vai me custar se eu admitir que isso é verdade? O que meus amigos vão pensar de mim? Como a minha família vai reagir? Talvez essa seja a história de muitos aqui. Todos esses anos de ministério pastoral, são incontáveis os testemunhos de pessoas que já percebiam a ação do Espírito na sua vida, mas lutavam. Da mesma forma que a graça irresistível de Deus estava alcançando aquela pessoa, elas lutavam com a tentação de desagradar, talvez, uma tradição familiar religiosa. Às vezes essa prisão de reputação está relacionada à carreira profissional que a pessoa escolheu. Às vezes, uma conversão indica perder influência. Às vezes, uma conversão mexe simplesmente no ego, no orgulho de admitir que estava errado. O que a gente vê aqui é que é possível compreender a verdade e fugir porque obedecer vai ser caro demais. Na caverna, alguns tinham prestígio porque simplesmente interpretavam, eram excelentes intérpretes de sombras. Há pessoas que não permanecem na caverna porque acreditam que as sombras são toda a realidade. Permanecem na caverna porque aprenderam a ser importantes entre os prisioneiros. E talvez seja por isso que para algumas pessoas se render a Cristo pareça ficar mais difícil à medida que crescem em algum tipo de sucesso, influência. Não porque Cristo se tornou menos verdadeiro, mas porque agora há mais coisas para proteger posição, reputação, relacionamento, influência, a imagem cuidadosamente construída ao longo dos anos. Isso não acontece apenas com reis, como era o caso de Agripa. É possível que um jovem seja tentado a esconder a sua fé na sua escola
na sua faculdade, diante dos seus amigos não crentes. É possível que um profissional seja tentado a esconder a sua fé, porque isso vai implicar abandonar uma prática desonesta. Um marido evita pedir perdão para proteger a sua imagem. Alguém não busca ajuda, porque todos o conhecem como forte. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. É possível servir, liderar, ensinar, cantar, tocar, pregar e transformar o serviço que era para ser feito para Deus em uma identidade a ser protegida, a ser construída. Mesmo que não seja diante de uma grande plataforma, mas o serviço cristão não tem nada de cristão. Eu uso isso para mim, para alimentar o meu ego, para alimentar minhas preferências, minhas vaidades. É algo diabólico usar o serviço cristão, a igreja de Cristo, para isso. Todos nós temos um personagem favorito, o inteligente, a bem-sucedido, o bom pai, a família perfeita, o personagem do cristão maduro, aquele que sempre tem razão. Mas quando Cristo toca nessa área, aí a gente descobre quem realmente governa o coração. Porque quando nós vivemos para proteger a nossa imagem, a verdade ela deixa de parecer luz e começa a parecer ameaça. Em tempos de redes sociais, nós vemos essa velha escravidão sendo exposta o tempo todo. A gente tem a capacidade de escolher a foto, o ângulo, a legenda. A gente tem a capacidade de mostrar apenas a parte da história que será vista. E a gente pode fazer o mesmo com a vida. Apresentar uma versão editada de nós mesmos. Mas Cristo não veio para simplesmente melhorar a nossa imagem pública. Ele veio nos dar uma nova identidade. E aqui está a liberdade da graça. A graça diz que você é mais pecador do que gostaria que as pessoas descobrissem. Mas em Cristo, você é mais amado que jamais conseguiria fazer alguém acreditar, parafraseando o pastor Tim Keller. Por isso nós podemos confessar, admitir que erramos, receber correção, perder uma discussão, obedecer mesmo quando isso custa a nossa reputação, porque a pergunta decisiva para nós, uma vez que a graça irresistível de Deus de fato nos alcançou, não é mais o que aquelas pessoas vão pensar de mim, e sim quem eu sou diante de Cristo, independente do que as pessoas vão pensar. Naquela sala onde o apóstolo Paulo estava, as aparências enganavam. Paulo ele carregava correntes, mas ele era o único homem verdadeiramente livre. E como nós podemos ser libertos dessas prisões? Olhando para esse texto, nós vemos essa verdade. Somente a graça de Deus nos torna verdadeiramente livres. Essa é a terceira e última verdade e a solução que o texto nos apresenta. Veja o versículo 29, quando diz: Paulo respondeu: peço a Deus que em pouco ou em muito tempo, não somente o Senhor, mas também todos os que hoje me ouvem se tornem tais quais eu sou, exceto por essas correntes. Talvez essa seja a frase mais surpreendente dessa cena, contida nesses versículos que nós lemos. Paulo está diante de homens que poderiam interferir na sua situação. Ele está diante dos homens que poderiam mudar a sua condição de prisioneiro. Ele poderia reclamar dos anos de prisão. Ele poderia expor a injustiça sofrida.
ou tentar conquistar a simpatia daqueles que tinham esse poder. Mas olha o que acontece aqui. Ele olha para o rei e ele diz, é como se ele dissesse o seguinte: meu maior desejo é que você, não é que você simplesmente se torne favorável a mim para me libertar. O meu desejo é que você se torne como eu, que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo, assim como eu tive. Pense na ironia aqui contida nesse diálogo, nesse momento da cena. Agripa tem posição, Festo tem autoridade e Paulo tem corrente. Só que Paulo não quer trocar de lugar com aqueles homens. Ele quer que aqueles homens recebam o que ele recebeu. Paulo não romantiza o sofrimento também, ele diz, exceto por essas correntes. Ele não está falando que ama as correntes, ele fala, eu quero que vocês sejam como eu, exceto as correntes. Tira essa parte. Mas quando ele diz isso, ele está dizendo que as correntes não definem mais a sua vida. O império tinha o poder naquele momento de controlar onde Paulo iria dormir. Mas ele não tinha o poder de controlar por que Paulo vivia. Nossa cultura chama de liberdade. Fazer aquilo que nós desejamos sem nenhum tipo de impedimento. Alguém pode ter dinheiro, ter mobilidade, ter autonomia, ter prestígio e ainda assim permanecer escravo. Alguém pode talvez ter o poder de fazer quase tudo aquilo que quer, tendo dinheiro, influência, reputação, mas não conseguir parar de desejar aquilo que o destrói. Pode ter o poder aquisitivo para viajar à vontade, mas não ter a capacidade de fugir da culpa. Ser a pessoa admirada, famosa, mas ainda assim viver escravo e desesperado por aprovação. Viver fora das grades de uma prisão, mas ainda assim preso à amargura, ao controle, ao pecado, ao consumo, à comparação, ao medo. A liberdade bíblica não significa viver sem um Senhor. A liberdade bíblica significa ter o Senhor certo, porque todos nós somos governados por algo. Por isso Paulo diz, peço a Deus que vocês se tornem como eu. A graça, ela agiu tão profundamente na vida de Paulo, que as injustiças não transformaram a imagem dos seus acusadores injustos. A amargura é uma prisão estranha. Alguém pode sair da nossa vida e continuar preso dentro da nossa cabeça, governando o nosso humor, as nossas reações. Paulo ali, ele não está livre porque ninguém não o feriu. Ele está livre porque a graça que ele recebeu é muito maior do que as feridas que ele sofreu. E perceba também como essa liberdade aparece na maneira como Paulo fala. Festo chama Paulo de louco. Agripa se esquiva da pergunta. Paulo poderia suavizar a verdade para preservar a aprovação daqueles homens que estavam ali naquela sala. Ele poderia, talvez, reagir com arrogância e transformar a verdade numa arma contra os seus ouvintes. E ele não faz nenhuma dessas duas coisas. Porque quem precisa desesperadamente de aprovação das pessoas tende a suavizar a verdade. Quem despreza as pessoas tende a usar a verdade para ferir as pessoas. Mas quem foi alcançado pela graça pode falar a verdade em amor. Paulo aqui, ele é corajoso, mas sem ser cruel.
Paulo é respeitoso, mas sem ser covarde. Mas por que Paulo ele é diferente de Festo e Agripa? Ele é diferente não porque ele é naturalmente mais corajoso. Poucos versículos antes, ele contou que também esteve preso à própria visão de mundo no passado, antes da sua conversão. Ele era preso à sua justiça própria, à sua reputação religiosa. Ele perseguia cristãos acreditando estar certo, até que Cristo o encontrou. Paulo ele não saiu sozinho da sua caverna. A luz entrou na caverna para buscar Paulo lá dentro. Foi Cristo quem apareceu, confrontou, abriu seus olhos e lhe deu uma nova vida. Por isso, uma das expressões mais importantes do versículo 29 é peço a Deus. Paulo argumenta, Paulo confronta, Paulo pergunta, ele persuade, mas no final ele pede a Deus. Porque um argumento, ele tem o poder de talvez remover objeções, mas um argumento não tem o poder de ressuscitar um coração morto. Uma explicação pode iluminar a mente, mas não liberta sozinha a vontade do homem caído, pecador. Paulo ele apresenta a verdade à mente daqueles homens. Ele dirige apelo à consciência daqueles homens. Mas no final ele pede a Deus que transforme o coração, porque se não houver uma ação soberana de Deus no coração do homem, ele é incapaz, pelas suas próprias forças, se achegar a Deus. Eu não estou falando que o pecador, ele não é responsável por sua incredulidade, ele é sim. Festo aqui, ele não era inocente ao chamar a verdade de loucura, nem Agripa ao fugir da pergunta. Mas nenhum deles tem o poder de abrir sozinho a sua própria prisão. Somente Deus pode fazer neles aquilo que ele já havia feito na vida do apóstolo Paulo. Isso não torna Paulo passivo. Ele anuncia porque o evangelho é verdadeiro, persuade porque os seus ouvintes são responsáveis. Mas ele ora porque é Deus quem liberta. Nos versos 30 a 32, é interessante que todos reconhecem a inocência de Paulo. É interessante que a gente olha aí no final, que Agripa ele chega a dizer que aquele homem ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Eles reconhecem que Paulo não merecia aquelas correntes. Mas o autor de Atos, Lucas, não diz que reconhecem o senhorio de Cristo. Essa é a tragédia final. Nós podemos reconhecer que o cristianismo faz sentido, admirar a cristandade, a visão de mundo cristã. Podemos até mesmo admirar a coragem de Paulo e ainda assim não desejar o Cristo de Paulo. Amar a cristandade, amar a ideia de uma sociedade cristã, mas rejeitar o Cristo daqueles que são verdadeiramente cristãos. A gente pode entrar num culto, ouvir uma boa pregação e sair dizendo isso é verdade, mas ainda assim permanecer na caverna. A liberdade não começa quando nós compreendemos tudo, a liberdade começa quando a graça abre os nossos olhos e nós nos rendemos ao Cristo ressurreto e começamos a enxergar de fato. Agora volte à caverna. Naquela alegoria, Platão ele imaginou que um liberto, ao retornar para buscar outros, seria ridicularizado, rejeitado e até mesmo morto. Foi o que ocorreu quando a verdadeira luz entrou no nosso mundo. Jesus ele não ficou do lado de fora, gritando instruções para a gente achar a saída. Vem por aqui, sai daí.
Não foi assim que Jesus nos alcançou. Ele entrou na nossa escuridão. João ele vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós não estávamos simplesmente presos, nós amávamos a prisão. Quais eram as prisões? Nossa autonomia, a nossa justiça própria, a nossa reputação, as nossas pequenas explicações sobre a realidade. Mas quando a luz veio, muitos rejeitaram. O Cristo livre foi preso. O Cristo inocente foi condenado. Aquele que abriria os nossos olhos foi crucificado. Mas a boa notícia do Evangelho é que no terceiro dia, ele ressuscitou. E é por isso que a ressurreição ela é tão central. Porque ela anuncia que as sombras não são toda a realidade. Agripa via as sombras, mas não enxergava a realidade. Quando nós encontramos a luz, nós descobrimos que o pecado e a culpa não têm a palavra final. Que a nossa reputação não define quem nós somos. Da mesma forma que o nosso passado não governa a nossa vida. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós descobrimos que nem mesmo um diagnóstico possui a palavra final sobre quem nós somos. Porque quando nós somos encontrados por Cristo, nós descobrimos que nem mesmo a morte possui a palavra final sobre nós. Cristo ressuscitou e uma nova criação começou. Talvez sua prisão seja como a de Festo. Uma visão de mundo fechada. Que tudo fora desse quadrado que você enxerga, tudo que não cabe dentro dessa caixa, dessa visão de mundo que você enxerga, parece loucura. Talvez você seja como Agripa. Você compreende mais do que você consegue admitir. Mas teme o custo de se render a Cristo. Talvez você já seja cristão. Mas talvez você insista a viver atrás de grades que Cristo já abriu. Preso nas prisões da amargura, da aprovação, do controle, do medo. E talvez para você a pergunta não é quem está usando corrente, mas quem está realmente livre. Festo e Agripa saem daquela sala sem correntes. Paulo segue preso. Mas ele sabe a quem ele pertence. Por isso, por saber que pertence a Cristo, ele sabia que ele era o único verdadeiramente livre. Você não precisa apenas entender melhor qual é a sua prisão. Você não precisa aprender a conviver com as sombras. Você não precisa criar uma versão melhor de si mesmo. Você precisa do Cristo que entrou na nossa escuridão. Você precisa se render ao Cristo que morreu por pecadores e ressuscitou para dar uma vida inteiramente nova. Somente a graça soberana de Cristo, daquele que ressuscitou, do Cristo ressurreto, pode abrir os nossos olhos, romper nossas correntes e nos tornar verdadeiramente livres. Amém? Vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos porque estávamos na escuridão e o Senhor nos alcançou. O Senhor trouxe luz para as nossas prisões, para a caverna que nós estávamos. E nos fez viver sob uma nova realidade. A realidade do Cristo ressurreto, da vida eterna. Nos ajude, Senhor, a confiar, a crer verdadeiramente nisso. Não permita, Senhor Deus, que mesmo sendo livres, vivamos como escravos. Da mesma forma te peço para aqueles que ainda estão presos na sua escuridão, nas suas correntes.
Que a luz do Senhor possa brilhar mais forte que o sol, assim como o Senhor fez com Paulo. Que o Senhor possa trazer luz, trazer visão e a compreensão de que o Cristo ressurreto é o nosso Salvador, é aquele que nos traz de volta à vida. Que o Senhor possa tocar nos nossos corações a cada dia e nos alimentar pela sua palavra, manifestar a sua graça em nós. Que essa palavra ela possa nos fortalecer, nos colocar de pé e nos ajudar, Senhor Deus, cada dia. A cada momento que formos tentados, Senhor Deus, a ceder às velhas correntes, que possamos nos lembrar que somos libertos. E se somos libertos, devemos viver como tal. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, que o Senhor possa abrir essas mentes, esses corações e iluminar essas vidas. E que eles possam se render completamente ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.